Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do Escritório Zal. Estou passando aqui no canal hoje então para a gente falar sobre um tema bastante interessante que é fundos de investimento multimercado. Por que o investidor deveria levar em consideração ter essa categoria de produto em sua carteira e também o que são esses produtos. Bom, vamos começar, pela ótica administrativa. Então, de forma geral, na parte burocrática, se um fundo para um fundo ser considerado um fundo de ações, ele precisa seguir um determinado regramento. Está lá mais de 67% comprado e tem algumas regras específicas. Para ser um fundo de renda fixa, seja ele um fundo de crédito privado, um fundo referenciado, ele tem que seguir outras regras. De forma geral, se o fundo ele não segue essas regras específicas, ele acaba sendo enquadrado em algum tipo de fundo de investimento multimercado. Então, o pessoal brinca, é o triângulo das bermudas dos fundos multimercados. Então, praticamente qualquer fundo que não tem um regramento específico vai acabar se enquadrando aqui. Agora vamos para o ponto de vista prático. Basicamente, é um fundo onde o gestor vai ter um estatuto bastante amplo e ele pode gerar alfa, gerar retorno para os seus cotistas, seguindo diferentes estratégias que podem ser bastante diferentes. Pode ser desde as estratégias mais básicas até estratégias extremamente complexas. E por que você deveria ter, ou pelo menos levar em consideração, o fato de ter esse tipo de produto na sua carteira? Bom, vão aí alguns motivos. Primeiro motivo, o gestor dessa categoria de produto pode tirar proveito de diferentes cenários e diferentes instrumentos para gerar retorno ao investidor. Então, a gente vê que por mais que os fundos de ações não repliquem o Bovespa, de forma geral, o gestor ele vai estar amarrado ao desempenho da bolsa. Os fundos de renda fixa pós-fixado, a mesma coisa. Se o juro está baixo, não tem muita mágica que eles possam fazer. Já nos fundos multimercado, como o gestor tem acesso a muitos instrumentos e estratégias que ele pode usar, sempre lembrando que ele precisa seguir seu estatuto, o gestor ele acaba podendo performar em qualquer mercado, dependendo única e exclusivamente das estratégias que ele e sua equipe desenham para o fundo de investimento. Segundo ponto, geralmente os fundos de ações eles acabam sendo bastante correlacionados, sempre lembrando que um ou outro acaba se destacando, mas é uma correlação forte da mesma forma como os fundos de renda fixa, tanto os pós-fixados quanto os pré-fixados. Como os fundos multimercados são estruturas bastante únicas, a gente consegue montar uma carteira muito mais descorrelacionada, ou seja, as estratégias elas conseguem quebrar o risco uma da outra se o investidor montar aí uma carteira focada nisso. Então a gente pode ter o fundo multimercado quant, mais o fundo multimercado macro, mais o fundo multimercado long short, a gente pode ter dois de cada um e eles podem se comportar aí de formas diferentes e no final do dia todos serem lucrativos no horizonte de médio e longo prazo. Então o investidor ele acaba tendo várias estratégias descorrelacionadas e lucrativas, o que acaba sendo muito bom para o Sharpe da carteira desse investidor. E por fim, através dos fundos multimercado, o investidor consegue montar uma carteira com um prêmio bastante interessante, com um retorno bastante interessante, sem incorrer tão fortemente no risco de mercado da bolsa, que é um dos riscos mais intensos que nós temos. A gente vê que a maior parte dos fundos multimercados acabam tendo menos risco que a bolsa, sem precisar travar o dinheiro por tanto tempo, como ele faria se fosse investir em renda fixa bancária, mesmo nas rendas fixas que a gente tem em plataformas como a da XP. Se o investidor precisa de liquidez antes do vencimento, ele acaba tomando um pênalti. Então o investidor, neste caso dos fundos multimercado, consegue ter um retorno sem precisar prender o dinheiro tanto tempo e sem incorrer no risco de crédito daquele investidor que vai lá tomar o risco, comprar uma debênture, um CRI, um CRA ou qualquer outro tipo de operação de crédito que não tenha fundo garantidor. Não quer dizer que o fundo não tenha lá seus riscos. Cada fundo multimercado tem seu risco próprio. Porém, de forma geral, o fundo multimercado consegue transitar bem entre o risco de mercado e não incorrer nos outros riscos, que são mais ligados ao crédito. E a gente vê os gestores, pelo menos aí, que têm performances interessantes aí, tendo bons retornos, gerando bons prêmios de risco para os seus investidores.
Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo e seguir a gente aqui no canal, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos.